Eu quero convidar você para meditar um pouquinho comigo sobre a bênção da desilusão. É claro que a palavra desilusão, no nosso idioma, ela aponta assim para uma decepção, uma tristeza. Mas, na verdade, a desilusão é um trabalhar de Deus na nossa vida. Porque a desilusão é quando acaba a ilusão. E a ilusão é uma das coisas mais perigosas. Acreditar numa miragem, acreditar numa ideia falsa. E talvez viver a vida investindo naquilo para de repente se decepcionar. Mas a desilusão, ela é bíblica. Ela é abençoadora. Nós não devemos ficar abatidos quando acontece uma situação que nós ficamos desiludidos. Nós devemos festejar, porque é a queda de uma falsa verdade na nossa vida, de uma ilusão que nós acreditávamos que seria benéfica, uma coisa legal, importante, que na verdade não iria nos levar a nada. A parábola do filho pródigo, em Lucas 15, mostra o momento em que ele, caindo em si, Lucas 15, versículo 17, quando fala aquilo ali, caindo em si, disse, vou voltar para a casa do meu pai, ali é um momento de desilusão. Ele estava iludido. Ele acreditava que os bens, os prazeres que ele estava desfrutando, tudo aquilo faria dele uma pessoa plena, completa, feliz. E era apenas uma ilusão. E eu peguei aqui também, em 1 Reis, um momento de ilusão na vida do rei Salomão. Você pode perceber em 1 Reis, capítulo 3, eu vou ler 4 versículos separados. Eu vou ler 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, 4 e 5, e o versículo 15, para você perceber que uma ilusão caiu por terra na vida do rei Salomão aqui, Versículo 3, 1 Reis 3, 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque lá era o alto maior. Olha a ilusão dele, Ele foi a Gibeão para lá fazer um sacrifício, porque lá tinha um alto maior, uma montanha. Ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Salomão ofereceu. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse Deus a ele, pede-me o que queres que eu te dê. Agora vai no versículo 15, aliás. Despertou Salomão, e eis que era um sonho. E ele foi para Jerusalém, se colocou perante a arca da aliança do Senhor e ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então, esse sonho, ele quebrou uma ilusão na vida de Salomão. Você percebe que Salomão estava iludido. Ele acreditava que ele iria agradar a Deus por ir nos lugares mais altos e fazer o maior número de sacrifícios possível. Mas ele amava Deus, mas ainda havia coisas na vida de Salomão que desagradavam a Deus. Ele ainda estava iludido com algumas coisas. Ele obedecia os preceitos, os mandamentos que ele recebeu por tradição do seu pai Davi. Mas ele ainda não conhecia na intimidade o coração de Deus. Ele obedecia por tradição, semelhante a Jó. Quando Jó, no capítulo 42, no finzinho do livro de Jó, ele faz a seguinte declaração: antes eu te conhecia de ouvir falar,
mas agora te veem os meus olhos. Existem muitas pessoas que dizem conhecer a Deus, mas que receberam a palavra de Deus por tradição. Elas cumprem preceitos e mandamentos e até acreditam que estão no centro da vontade do Senhor, mas estão iludidas com coisas. Estão enganadas por ilusões. Acreditam em coisas que estão enganando sua conduta. Quando Salomão teve esse sonho, olha o que ele fez. Ele foi para Jerusalém, diante da arca. A primeira coisa que acontece conosco quando a desilusão chega, quando, na linguagem popular, a gente quebra a cara e percebe que nós estávamos iludidos, sabe qual é a primeira coisa que tem que acontecer se tivermos um coração com temor de Deus? É ir para a presença de Deus. É buscar de todo o coração a presença de Deus e receber a verdade. Receber a verdade da parte de Deus, abandonar as ilusões. Tem pessoas com muitas ilusões. Quando eu tiver tal carro, tal casa, eu vou ser feliz. E como que nós percebemos isso? Pelo investimento que é feito na terra e a falta de investimento que a pessoa faz nas coisas do céu. Isso revela a ilusão. Existe uma ilusão aí. Porque Jesus ensinou que nós devemos buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas, os bens, o alimento, vestes, o sustento, tudo isso nos será acrescentado, mas a ilusão nos leva a pensar, eu preciso disso, eu vou ser feliz quando eu for famoso. Se eu for famoso, famosa, tiver muita gente que me conhece, aí eu vou ser feliz. Ilusão, porque existem famosos e famosas que não têm paz, que não desfrutam. Ilusão, tem muita gente que tem muitas coisas pelas quais talvez você que está me ouvindo, você está se iludindo, está iludido, iludida. Tem muita gente que tem isso aí de sobra e que não tem felicidade nenhuma. A verdadeira visão de Deus está na presença de Deus. Por isso que Salomão vai para Jerusalém, se coloca perante a arca do Senhor, porque uma ilusão havia sido quebrada. Ele estava desiludido. Ele percebeu que aquela prática, subir no lugar mais alto, eu vou agradar a Deus, não era aquilo ali que Deus queria para ele. Nós temos que tomar cuidado com as ilusões que são colocadas diante dos nossos olhos. Tem pessoas que se iludem com uma amizade, se iludem até mesmo com um matrimônio, apoiam um valor absurdo sobre um relacionamento com um homem, com uma mulher, e se esquecem que a base de tudo é o relacionamento com Deus. Que se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, em vão trabalham aqueles que a edificam. Tem pessoas que se iludem com o ministério. Eu serei feliz por causa do ministério. Não, você será feliz por causa do Deus Criador dos céus e da terra e da presença dele. Não é por causa de ministério, não é por causa de dom de ministério. Não, as pessoas se iludem. São ilusões. E a desilusão, ela é uma bênção do reino dos céus. Ore comigo. Ore para a gente ficar desiludido com certas coisas que estão roubando o nosso tempo e nos enganando. Pai Todo-Poderoso, obrigado pela bênção da desilusão. Obrigado porque o filho pródigo ficou desiludido. Obrigado, Senhor, porque muitas pessoas, muitos de nós, já passamos por esse processo e sabemos que é verdade. Às vezes, acreditamos em miragem. Às vezes acreditamos em coisas e depositamos a nossa confiança naquilo, em coisas, em pessoas, e nos esquecemos que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Continua trabalhando em nosso coração. Quebra toda ilusão. Abre os nossos olhos para a verdade do seu coração, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e glória a Deus.